Flamengo reassume a liderança do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu a equipe do Boa Vista 4-0, né? Um jogo que poderia ter sido até mais, né? Pelo número de gols que o Flamengo perdeu, poderia ter vencido até por 7-8-0, né? O Pedro também perdeu pênalti, né? Perdeu outras oportunidades também no jogo. E o Flamengo, mesmo sem empatar com a equipe do Fluminense, acredito que o Flamengo já conquiste a Taça Guanabara, porque o saldo de gols é a diferença nesse momento, né? é de é de 7 gols. Lembrando que as duas equipes vão se enfrentar no domingo, 4 horas da tarde. E na última rodada, né? Última rodada, o Fluminense enfrenta Botafogo, clássico. E o Flamengo vai enfrentar o Madureira. Por isso eu falo, é difícil, muito difícil a equipe do Fluminense golear o Botafogo por 7 gols e o Flamengo perder para o Madureira na última rodada. É uma coisa que eu não acredito que irá acontecer, galera. E vamos acompanhar aqui nas últimas informações do Flamengo, que venceu na rodada. 2 gols de Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Foi um jogo que ele ficou muito marcado, ele personificou esse marasmo do Flamengo, que faz 2-0 antes dos 15 minutos e vai ampliar o placar lá na metade do segundo tempo. Isso é que indignou a galera, né? E também essa torcida a favor do Gabigol. Acho que os dois fatores se juntaram no jogo de ontem. Enquanto a gente vai mostrar numa tela os números de ambos no jogo de ontem, a curiosidade, Dom, é que hoje seria muito mais difícil, eu estou falando com cabeça de mercado, muito mais difícil tirar o Pedro do Flamengo do que o Gabigol do Flamengo, né? Ah, sim. O preferido da arquibancada, claramente, é o Gabigol, mas é muito mais difícil tirar o Pedro de lá do que o Gabigol. Sim, pela fase atual e, assim, não justifica você hoje tirar o Pedro para pôr o Gabigol no time titular. Sim. É fato que ontem ele fez gol, mas não fez uma boa atuação, é fato. Mas desde que o Tite chegou, o Pedro jogou 18 vezes e fez 13 gols. É o artilheiro do Flamengo na era Tite. 6 gols em 6 jogos no ano. Então, assim, o Pedro não está justificando essas vaias. E assim, até a gente tem aquele clichê, né? O torcedor tem sempre a razão. Para mim, a gente está pegando um exemplo que não é bem assim. Pode ser impopular o que eu esteja falando, mas assim, tá de brincadeira o cara que vai vaiar o Pedro no estádio, sinceramente. Para mim é completamente absurdo. Eu entendo o apreço que se tem pelo Gabigol, é um dos maiores ídolos já da história do Flamengo. Você viu isso aí, Dom, aqui? Ele tá ali na beira do campo. Na verdade, aquela tela anterior que a gente mostrou diz que o Gabigol, melhor dizendo, sempre que iniciou as partidas dessa temporada de 2024, marcou. E ali a gente viu na sequência, e a gente pode mostrar enquanto você fala também para ilustrar, que a beira do campo, para entrar no jogo de ontem, o Gabigol pediu ao Pedro para cobrar o pênalti, ou pediu ao Tite, enfim, ele mostrou ali iniciativa para bater, para fazer a cobrança. E ali faz sentido, até porque no aspecto cobrança de pênalti, o Gabigol é bastante superior ao Pedro. Embora tenha perdido contra o Vasco. Sim, o desempenho recente até, mais perdas do que é o habitual dele, mas ainda assim é um batedor melhor do que o Pedro. Mas assim, falando ainda da questão das vaias, para mim, porque assim, a gente tá de um 4-0 que o Flamengo jogou super bem, acho que as ideias que o Tite vai colocar... Pergunta pro Pedro se eu não posso bater. Pois é, e assim, a gente tá falando de um Flamengo que tá conseguindo colocar aquela pressão, que era uma dificuldade que outros técnicos tinham para colocar num elenco tão qualificado, e a discussão vira essa... Não porque seja sensacionalismo da nossa parte, não, porque é o grande assunto. Um time que está vivenciando essa fase, que tem jogadores desse tamanho, a torcida vaiar, assim, e também justiça seja feita. O número de aplausos para o Gabigol quando ele entra é muito maior do que as vaias quando o Pedro sai. Até tem um pouco de aplausos quando o Pedro sai, mas não deixa de ser muito chamativo o fato dele estar sendo vaiado, mesmo tendo essa sequência que eu falei, né, de 13 gols em 18 jogos. Para mim não cabe. Para mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular, mas você vaiar o jogador do seu próprio time, você faz com que isso torne assunto como está virando agora, porque assim, é uma coisa que destoa completamente do que é a realidade do Flamengo. Por isso que eu acho, Dom, que é mais o fator torcendo a favor do Gabigol do que uma grita contra o Pedro. Como isso você é fato, lembrou, mas você não deixa de jogar contra, todos né? aplaudiram o Gabigol. E alguns vaiaram o Pedro, como coisas excludentes, né? Estou a favor de Duas coisas em cima daquela imagem que a gente acabou de mostrar, mostrou já 2 vezes do Gabigol pedindo para bater o pênalti. Primeiro, você bota uma pressãozinha a mais no batedor, né?
A partir do momento que ele reassume que ele quer bater o pênalti, ele pensa, puxa, agora eu não posso perder. O outro queria bater. E a segunda questão, ele está vindo no banco, ele não está quente no jogo. Não é a mesma coisa você bater um pênalti depois de jogar alguns minutos e você acabar de entrar e bater o pênalti, né? Claro que não. O Zico, em 86, havia acabado de entrar no jogo contra a França. Enfiado o branco na cara do gol no lance do pênalti. Dá o passe no lance do pênalti e vai bater o pênalti, né? Mas também, um pênalti, também você pode fazer o gol, entrando direto, saindo do banco, direto e fazendo o gol. O Tele até brincava quando alguém o criticava por ter permitido que o Zico batesse. Falou, se o Zico estivesse dormindo há 8 horas, eu acordasse o Zico só para ele bater o pênalti, ele, em 99% das vezes, levantaria e faria o gol. Você contava nos dedos os pênaltis que o Zico tinha perdido até ali, em final de Taça Guanabara. Isso que aconteceu ontem tem um nome, viu, Duque? É o fator xodó. O torcedor tem razões que a própria razão desconhece. Mas sim, assim, eu acho que sim, a atitude do Gabigol, assim, gera uma pressão. Claro. Pô, quero bater aí, ó. Deixa eu entrar para bater o pênalti aí. Eu não posso bater. Agora, imagina, se há uma concorrência, por melhor que seja o relacionamento entre eles disputam uma posição. Há uma concorrência, tem um pênalti, tá no seu pé para você bater, assim, o teu concorrente pediu para bater, porque se ele fizer, ele vai ganhar moral com a torcida e vai querer a sua vaga. Você faz o quê? Não, deixa que eu bato, já tô aqui. Permitir seria ser bonzinho demais, né? Peraí, você está concorrendo comigo, você quer a minha vaga, eu vou deixar você bater o pênalti? Não, peraí, fica no teu canto e eu vou bater. Só que aí já gera essa pressão e ele bate mal o pênalti, bateu muito mal. Bateu muito mal, telegrafou e bateu fraco. Bateu fraco, e aí o goleiro pegou e aí isso reverte tudo contra ele. Mas é do futebol também, quem está ali dentro tem que saber lidar com esse tipo de situação. O Flamengo goleou, ele segue sendo o preferido do Tite, até por características de jogo. Ele é um centroavante mais de referência na área, mais alto, né? Então, para bola aérea, para fazer pivô. E o Gabi é diferente, o Gabi tem outras características, é mais um jogador que se movimenta, que sai mais, cai de um lado, volta para ajudar a construir. Então, dentro disso, do que hoje o Tite pensa, ele não precisa de um atacante de movimentação. Não. Porque ele tem por trás ali Arrascaeta, De La Cruz, ontem, muito bem pela direita, o Luiz Araújo. Luiz Araújo, Cebolinha, que delícia. Cebolinha voando pela esquerda. Né? Então, assim, você não precisa tirar o centroavante da área, como o Gabigol faz muito. Você precisa ter uma referência na área para receber essas bolas. E é o Pedro. Então, hoje, dentro do desenho de time que o Flamengo tem, é o Pedro. A não ser que o Gabigol comece a jogar, assim, um futebol espetacular. Para que isso aconteça, o Gabigol precisa ter sequência. Eu defendo aqui, Real, já há algum tempo, que o Flamengo tenha 2 times. A partir de agora, quando começar essa fase de Libertadores, com reta final de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil lá na frente, né? Um time para o Brasileiro e um time para as Copas. E aí você dá sequência. E aí, ganhando sequência... Como o Filipão fez em 2018, né? Sim, como o Dorival fez. Por um período mais curto, né? Porque ele já chega no início do segundo turno do Brasileiro de 2018, mas tinha o time do Brasileiro e o time da Libertadores. O Dorival fez no Flamengo isso. E ele acha uma defesa no time B. 2 times. Ele acha uma defesa inteira no time B. Quando todo mundo botava as fichas que ele ia ganhar uma Copa, ele ganha o Brasileiro. Ele ganha o Brasileiro com B. Pontos corridos. Agora, o Gabigol, eu acho que está faltando isso que o Eugênio falou, o Gabigol mostrar um pouco mais de bola. Não só nesse caso o Flamengo. Vamos pegar a relação Tite e Gabigol. Mas a gente pode colocar de novo aquela tela que passou meio batida, Leon, que meio que nos contradiz. Porque o Gabigol, quando começa os jogos, ele guarda o dele, professor. Então, mas a impressão geral não é essa, né? Ele não está passando essa firmeza. E também são 2 jogos, né? Então não é um recorte grande. É um recorte pequeno. O Pedro também tem guardado, né? Porque são 7 jogos e 7 gols. Agora, a história... Agora, eu estava pensando outra coisa aqui, dos gols perdidos pelo Pedro ontem. Instintivamente também deve ficar na cabeça do cara que se eu perder agora, daqui a 5 minutos eu vou ter outra oportunidade. Mas foram várias. Diferente da grande maioria dos centroavantes do Brasil, que sabe que se chegarem 2 bolas em condições de marcar, é muito no jogo. Então o cara tem que aproveitar. Eu falei aqui agora há pouco, eu coloquei como displicência, não só do Pedro, de praticamente todos os jogadores do Flamengo, depois do 2-0, eles começaram a tentar aquela jogada mais difícil, sabe? Vou buscar individualizar. Rebuscar. Não estava com foco total, porque o jogo se apresentou fácil.
O Flamengo poderia, no primeiro tempo, ter feito 6 gols. Então, ok, eu vou fazer essa jogada aqui de qualquer forma, sem me esforçar tanto, sem estar tão concentrado, e isso acaba irritando o torcedor. O torcedor quer. Se você pode fazer 6, faça os 6. Não faça 2. Sim. E isso vai pesando para cima dele. Agora, tem um detalhe também na entrevista do Tite. Porque ele fala, eu também me sinto pressionado. Claro, está no Flamengo e está pressionado o tempo inteiro. Só que o Tite não tem noção ainda, porque não chegou a época decisiva. Vai começar agora. No domingo tem o clássico com o Fluminense. Já é praticamente uma decisão de Taça Guanabara. Por mais que não tenha o peso da Taça Guanabara, mas já é uma decisão. O Flamengo ano passado perdeu esse jogo. E a partir daí vem semifinais de estadual, decisão de estadual, começa ali na frente de Libertadores. Aí ele vai ser cobrado de fato, porque até esse momento o Flamengo faz pré-temporada. Totalmente. Pré-temporada. E vai começar a ter cobrança por resultados, pressão, a partir do próximo domingo. E até dentro disso que você lembrou da fala do Tite, se tem um aspecto positivo para ele, é que ele já está tendo um intensivão dessa disputa de posição, porque ele está pegando o principal ídolo da torcida e lidando com essa questão do banco. E a temporada do Flamengo, sinceramente, vai ser um perde-ganha de posição a temporada toda. Agora, o homem é calejado, né? Então, treinou o Corinthians algumas já vezes. É o cara... Já treinou outros grandes do país, treinou a seleção brasileira por muitos anos. 2 Copas do Mundo. E isso ajuda muito e ele já está tendo a principal disputa logo de cara, porque, sinceramente, pensando características, se não tiver uma oscilação técnica, eu imagino que o Arrascaeta seja um cara regular no time titular ao longo da temporada, pela característica do jogo dele, mas de resto, assim, acho que você pode ter troca o tempo todo ali, entre o jogador que sai, que se machuca, ou que alguém pedindo passagem, por exemplo, a gente citou a fase do Luiz Araújo, de repente ele tem uma sequência como titular, quem que sai? O De La Cruz, o Gerson, e o De La Cruz recua, enfim, você está falando de um Flamengo que não vai ter ninguém guardando posição. Foi um exemplo do poder do elenco do Flamengo. Ele não tinha o Gerson, ele não tinha o Alan, que ficou fora um tempo, né? Ele não tinha o Pulgar. 3 jogadores de meio campo. Sim. E aí ele tira o menino Igor Jesus do banco. Jogou muito bem também. Coloca ao lado do De La Cruz. Aí você abre pela direita o Luiz Araújo. Né? Porque o De La Cruz vinha jogando um pouco mais livre, mais à frente. Ele dá um passo atrás para jogar na posição do Gerson ontem. Então você consegue, mesmo perdendo 3 jogadores importantes de meio, manter um time muito competitivo, de muita qualidade técnica. É que tem trocas e trocas, né? Isso vai acontecer ao longo do ano várias vezes. As trocas pelo lado, por exemplo, estão assimiladas. Não tem nenhuma grita, por exemplo, em relação ao Bruno Henrique. Eu até lá atrás imaginei que pudesse ter, sabia? Então, mas não está tendo, por quê? É que o Cebolinha está jogando demais. Então, como diz o próprio Tite, o campo fala. O campo está falando. Ninguém está falando que tem que dar uma camisa para o Bruno Henrique. Agora, às vezes, o campo fala e a galera não escuta. Que é o caso do Gabigol. O pessoal está criando uma grita exagerada. A coletiva até elogiou o Bruno Henrique, falou, tá voando também e tal, poderia tranquilamente estar jogando. Então, mas e os outros, o que estão jogando? Você vai tirar um Cebolinha, você vai tirar um Luiz Araújo. O lance do gol do Pedro, que foi gol do Pedro, a jogada que o Cebolinha faz pela ponta esquerda é sensacional. E o Luiz Araújo é o tipo do jogador que ele gosta, que recompõe, que ajuda. Agora, no caso do Gabigol, é uma grita injustificada. Daqui a pouco eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre esse jogaço de domingo, esse Fla-Flu. Lembrando que o Fluminense vai jogar amanhã, quinta-feira, né? Tem uma diferença grande de dias e em Quito, né? O fato, acho que, do jogo ser no Equador atenua bastante esse problema, porque... acentua bastante esse problema, porque jogar em Quito é algo bem complexo, bem difícil. Vamos dar uma olhadinha na opinião do nosso fã do esporte, para a gente também discutir a respeito. O Vitor Machado, quem vaiou o Pedro ontem, é torcedor de jogador. Coloca um jogador acima do clube e isso é um absurdo. Thiago Santos, não dá para comparar números de Pedro com o Gabi nesse ano. Pedro sempre joga com os titulares. Gabi, na grande maioria dos jogos, foi ou time misto ou maioria reserva. Isso também tem que ser levado em consideração. César Castro, dizendo que é torcedor do Fluminense, mas não pode deixar de admirar o Pedro. É um jogador diferenciado, um atacante acima da média. Eu queria ele jogando no Flusão. Você tá bem servido, César. Cano não deixa nada a desejar, a dever ao Pedro, não. O Pedro tem uma é um jogador nível saudadezinha seleção também. brasileira. É verdade. Saudadezinha. Esse não guardou ressentimento, né? Galera, o que o torcedor falou ali tem totalmente razão, porque assim, minha opinião, galera, minha opinião. O Gabigol, os jogos que ele entrou como titular,
ele não entrou com o time titular, ele entrou com o time misto ou o time reserva, e ele marcou. 2 jogos que ele foi titular, ele marcou. O Pedro também tem marcado, todos os jogos que o Pedro tem jogado, o Pedro tem marcado gols. Então, um fato importante, na minha opinião, Pedro está acima do Gabigol, não tenho o que falar. O Pedro não está jogando aquele futebol todo, mas está guardando as bolas, está fazendo gol. Entendeu? Isso daí é que importa. Um jogador para definir quem vai ser titular é isso aí. É o campo que está dando a resposta. Entendeu? É o campo. Se o Gabigol quiser, ele tem que entrar, mesmo que seja poucos minutos, tem que entrar e fazer gol. Porque eu lembro que quando o Pedro era reserva, o Pedro entrava faltando 10 minutos, 5 minutos, e entrava e fazia gol. Então o Pedro tem que fazer a mesma coisa. O Gabigol tem que fazer a mesma coisa se quiser tentar brigar por uma vaga. Entrar e fazer gol. Desperdiçar menos chance. Ter calma na hora de finalizar. Que fica naquela afobação, que quer voltar a fazer muitos gols. Porque, para falar a verdade, faz tempo que o Gabigol não é goleador do Flamengo. Se você lembrar bem, o Gabigol já deixou de ser atacante faz muito tempo, desde 2002, né? Ele largou de ser atacante, né? Jogou um pouco mais deslocado pelo lado, né? Mas, assim, na minha opinião é isso. E o Pedro tem um pouco de dificuldade quando é um jogo muito rápido. O Pedro não é um jogador de tanta mobilidade, mas é um jogador muito inteligente, se coloca muito bem na área, né? Então eu acredito que, assim, o jogo rápido, assim, favorece mais ao Gabigol do que ao Pedro. Mas ao Pedro, se ele estiver bem colocado na área, a chance dele fazer os gols é gigante. É gigante. O Bruno Henrique, na minha opinião, tem que ter oportunidade. Uma coisa que às vezes eu tenho observado nos jogos que tem entrado o Bruno Henrique, parece que o Tite não quer que o Bruno Henrique jogue muito pela esquerda, né? Tá tirando ele da parte onde ele brilhou no Flamengo, que foi jogando na ponta esquerda. Eu percebi que teve um momento do jogo, né, que o Cebolinha ainda estava em campo, o Cebolinha foi para um lado e o Bruno Henrique foi jogar na esquerda. É bom, pelo lado é bom isso, porque o Bruno Henrique mostra que ele tem qualidade para jogar em qualquer parte do campo. É bom, mas também fica assim, a gente fica aquele pé atrás com o Tite, né? Pô, será que o Tite tá querendo ferrar o jogador? Pô, se o cara sempre jogou bem ali na ponta, por que quando ele bota o cara, ele quer botar o cara para jogar do outro lado do campo? Será que ele quer ajudar ou quer prejudicar? Às vezes, sei lá, né? Tem né, torcedor que fica aquela, né? Não só torcedor, todo mundo que assiste futebol fica meio com o pé atrás, né? Porque acha estranho isso, né? Acontecer, né? Mas o Bruno Henrique tem entrado bem, né? E vai brigar por vaga, com certeza, vai brigar com vaga aí com o Cebolinha, mas eu acredito que aconteça o que acontecer aí, o Tite não tira o Cebolinha, que é jogador dele, né? Mas se o Bruno Henrique voltar a uma fase muito boa, não tem por que não ser titular, porque se o Tite não botar como titular e o Flamengo começar a ter resultados ruins, é o Tite que vai ouvir, né, galera? Essa é a minha opinião, deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.